Com profundo pesar que ocupo a tribuna do Senado na tarde desta quarta-feira, em razão das mortes de dois grandes companheiros ocorridas nos últimos dias. O deputado estadual Manuel Santos e o ex-deputado federal Pedro Eugênio, ambos filiados ao PT. O falecimento prematuro desses dois invejáveis guerreiros deixou de luto o nosso partido e extremamente triste a nossa militância, que ficou órfã da liderança, do caráter, da inteligência e da garra de Manuel e de Pedro. Manuel Santos era negro e filho de agricultores, nascido em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Começou a trabalhar na roça aos 6 anos de idade e, a despeito de todo o preconceito e das condições adversas a que esteve submetido, rompeu esse cerco para trilhar uma carreira brilhante. Foi um dos fundadores do PT em Pernambuco e, no início da década de 90, assumiu o comando da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco, a FETAP, onde foi um leão na defesa dos interesses dos homens e das mulheres do campo. Sua luta o levou à presidência da Conferência Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, atividade que por mais de 10 anos ele exerceu com um empenho exemplar, ampliando para todos os cantos do Brasil o seu trabalho em favor da dignidade dos trabalhadores rurais e do movimento sindical no campo. Mané, como nós o chamávamos, foi, aliás, o primeiro secretário rural da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, exercendo uma militância contagiante em favor da organização sindical dos trabalhadores rurais brasileiros e da agricultura familiar. Foram muitas as ocasiões em que o vi arriscar a própria vida, num ambiente por vezes inóspito e sem lei, em que o campo se transforma em razão dos conflitos agrários para defender os trabalhadores rurais. Atualmente, Manuel Santos estava no exercício do seu segundo mandato de deputado estadual, liderando a bancada do PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Morreu aos 63 anos, lutando contra um câncer de esôfago que acabou por vencê-lo no último domingo. A morte de Manuel Santos não apagará, no entanto, o seu brilhante legado de luta em favor dos trabalhadores rurais, da dignidade dos homens e das mulheres do campo, da busca por uma sociedade mais solidária e mais justa. Essas bandeiras que ele tanto empunhou ao longo de sua vida seguirão erguidas por aqueles que acompanharam o seu trabalho e principalmente pelos brasileiros cuja vida foi mudada graças ao trabalho desse grande homem público que nós perdemos. Quanto a Pedro Eugênio, nem bem tínhamos absorvido o impacto da notícia da morte de Manuel Santos, fomos surpreendidos ontem pelo falecimento também precoce do ex-deputado federal Pedro Eugênio. Pedro era um homem de mente brilhante, de uma inteligência extremamente refinada. Era economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e muito ligado ao saudoso ex-governador Miguel Arraes. Exerceu nas gestões dele, à frente do governo do Estado, o comando das secretarias de Agricultura, do Planejamento e da Fazenda. Vossa Excelência deseja uma parte? Dê uma parte à senadora Ana Amélia. Eu queria, senador Humberto Costa, informar Vossa Excelência que, na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado,
já protocolei um requerimento de voto de pesar à morte de Manuel dos Santos. Por tudo que Vossa Excelência revelou aí, pela liderança que ele teve no comando da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e eu tive a oportunidade, como jornalista, de conhecê-lo e entrevistá-lo por ocasião de alguns momentos importantes de interesse dos produtores rurais. Então, já fiz, em nome da Comissão de Agricultura, um voto de pesar pela morte do Manuel dos Santos e fiquei triste com a morte do Pedro Eugênio, porque convivi com ele na frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa. E ele era sempre foi líder, chegou a presidir essa frente parlamentar, junto com o senador José Pimentel, que também é um grande defensor do sistema, senador Armando Monteiro. E o Pedro Eugênio era sempre uma pessoa de uma moderação, de uma ponderação, e uma pessoa extremamente atenta e preocupada com a agenda das micro e pequenas empresas. Então, perde o setor, perdeu um grande aliado, e eu queria, então, me associar à manifestação de Vossa Excelência nesses dois episódios que são perdas muito grandes para a política brasileira, respeitando toda a forma de pensar, as ideologias, tudo, mas são seres humanos que deram uma grande contribuição à vida nacional. Então, era essa a manifestação que eu precisava fazer a Vossa Excelência, senador Humberto Costa. Agradeço, sensibilizado a parte de Vossa Excelência, e vejo, sem dúvida, uma atitude muito bonita, muito positiva, esse registro que Vossa Excelência faz aqui, bem como o voto de pesar dirigido à família de Manuel dos Santos. Muito obrigado. Incorporo ao meu discurso a parte de Vossa Excelência. Senadora Fátima Bezerra. Senador Humberto, quero, não só em meu nome, mas em nome também de todos que fazem o PT lá do Rio Grande do Norte, quero aqui trazer nossa palavra de solidariedade pela perda tanto do companheiro Manuel dos Santos como do companheiro Pedro Eugênio. Confesso a Vossa Excelência que recebemos essa notícia, né, com muita dor, né? E eu quero aqui dizer também para Vossa Excelência, tive a alegria de conviver com ambos. Manuel dos Santos, a história de vida, a sua trajetória, um homem que deu uma grande contribuição à luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, à luta, né, do campo, à luta em defesa da reforma agrária, à luta em defesa da agricultura familiar. Deixo aqui, portanto, o nosso abraço à família de Manuel dos Santos, o abraço, inclusive, de todos que fazem a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura lá do nosso Estado. E também, com relação ao deputado Pedro Eugênio, tive a alegria de conviver com ele, senador Humberto, enquanto deputada na Câmara dos Deputados. E pude ver de perto também o seu espírito público, a sua dedicação. Ele que, enquanto deputado, representou com muita dignidade, com muita honradez, com muita competência o povo de Pernambuco, deu uma importante contribuição também para a região Nordeste, coordenou a bancada do Nordeste também. Portanto, deixo aqui, repito, a nossa solidariedade à família, ao PT de Pernambuco e aos pernambucanos, né, que sentem nesse momento, sem dúvida nenhuma, né, essa dor em decorrência exatamente do falecimento de Manuel dos Santos e de Pedro Eugênio. Mas a eles, as nossas homenagens. A eles, senador Humberto, a certeza e a convicção de que aqui continuaremos lutando para realizar exatamente os sonhos que eles traziam no peito, os sonhos por mais justiça social, os sonhos por um Nordeste e por um Brasil inclusivo e generoso. Agradeço a parte de vossa... Podia Vossa Excelência me dar uma tolerância um pouquinho maior, só para eu concluir aqui meu discurso?
incorporo o discurso de Vossa Excelência e comunicarei também às famílias de ambos. Como secretário, Pedro Eugênio coordenou muitos dos relevantes e simbólicos programas sociais lançados por Arrais, especialmente os voltados aos trabalhadores rurais, como o Chapéu de Palha e o Promata. Foi eleito deputado estadual por um mandato e por 3 vezes eleito deputado federal, as 2 últimas pelo PT, do qual foi vice-líder na Câmara dos Deputados e presidente estadual até meados do ano passado. Nas últimas eleições, não conseguiu renovar o mandato, mas nada disso paralisou a sua intensa atividade política. Pedro Eugênio era um homem de ideias, um permanente estudioso, que, assim como Manuel Santos, também ofereceu muito de sua vida pública em favor das causas do movimento sindical rural e das populações do campo. Durante a ditadura militar, foi preso e torturado, mas longe da amargura, era um homem afável, sereno e de muito bom humor. Sua luta e seu ideal de vida eram transformar a realidade brasileira, e de Pernambuco em especial, para melhor, e desses valores e dessas causas, Pedro Eugênio nunca se distanciou. Era um grande conciliador, um articulador político de mão cheia, um homem de trânsito em todos os setores e que gozava de muito prestígio pelas suas grandes qualidades. Ultimamente estava internado, recuperando-se de complicações decorrentes de uma cirurgia coronariana e morreu assim aos 66 anos na última segunda-feira, dia 20 de abril. Para nós do PT de Pernambuco, a perda desses 2 grandes companheiros é irreparável. Manuel Santos e Pedro Eugênio ilustravam o nosso partido e emprestavam a ele uma capacidade de liderança e uma bagagem de lutas inestimáveis. Estamos todos de luto e será um esforço profundo para nós superar as perdas desses 2 guerreiros das elevadas causas públicas. Particularmente, perdi 2 grandes amigos que me deixam uma imensa lacuna no diálogo e no aconselhamento político e uma enorme saudade pela privação da convivência com ambos. Quero externar aqui os meus mais profundos sentimentos aos familiares, aos amigos e aos eleitores dos companheiros Manuel Santos e Pedro Eugênio, pelos quais estou requerendo a esta casa votos de pesar e dizer que desejo que Deus os conforte e abrande a enorme dor dessas lamentáveis perdas. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.